Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 35. Um sorriso praticado. Olver sentia a falta de vento. Bela, a égua robusta e desgrenhada que ele agora montava, não era ruim, na verdade. Ela era apenas lenta. Olver sabia disso porque tentava insistentemente empurrá-la para frente, mas ela continuava a se arrastar atrás dos outros cavalos. Nada do que ele fazia a fazia ir mais rápido. Olver queria cavalgar como uma tempestade. Em vez disso, cavalgava como um tronco firme em um rio plácido. Ele enxugou a testa. A praga era bem assustadora, e os outros, a maioria sem cavalos, caminhavam como se cada passo fosse atrair 1000 Trollocs sobre eles. O resto da caravana falava em voz baixa e olhava para as encostas com desconfiança. Passaram por um grupo de árvores murchas, com seiva escorrendo de feridas abertas na casca. A seiva parecia vermelha demais. Quase como sangue. Perto dali, um dos condutores da caravana se aproximou para inspecioná-la. Trepadeiras caíam dos galhos acima, trepadeiras que pareciam marrons e mortas, mas se moviam como cobras. Antes que Olver pudesse gritar, o condutor da caravana estava pendurado, morto, nos galhos mais altos da árvore. Toda a fila de pessoas congelou, horrorizada. Lá em cima, a árvore puxou o morto para dentro de si através de uma fenda na casca, ingerindo-o. Talvez aquela seiva fosse sangue. Olver observou, horrorizado. Calma, disse Lady File, com um leve tremor na voz. Eu já disse, não se aproxime das plantas. Não toque em nada. Eles seguiram em frente, um grupo solene. Sandip, cavalgando por perto, murmurou para si mesmo, esse é o 15º. 15 homens, mortos em poucos dias. Leve. Nunca vamos sobreviver a isso. Se ao menos fossem os Trollocs. Olver não conseguia lutar contra árvores e insetos. Quem conseguiria? Mas contra os Trollocs, contra aqueles com quem ele conseguiria lutar. Olver tinha sua faca e aprenderá algumas coisas sobre como usá-la com Arna e Sylvik. Olver não era tão alto, mas imaginou que isso faria os Trollocs o subestimarem. Ele poderia se abaixar e atingir os órgãos vitais deles antes que percebessem o que estava acontecendo. Disse isso a si mesmo para evitar que suas mãos tremessem enquanto chutava Bela, na esperança de se aproximar de Lady File. Ao longe, ouviu um som estridente, como se algo estivesse morrendo de forma horrível. Olver estremeceu. Ele já ouvirá o mesmo som mais cedo naquele dia. Será que parecia mais perto agora? Setali lançou-lhe um olhar preocupado ao se aproximar da frente. Os outros tentaram de tudo para mantê-lo longe do perigo. Ele se recompôs, ignorando aquele grito horrível ao longe. Todos achavam Olver frágil, mas ele não era. Não tinham visto o que ele tinha visto enquanto crescia. Na verdade, ele não gostava de pensar naqueles tempos. Parecia ter vivido 3 vidas. Uma antes da morte dos pais, uma quando estava sozinho e agora esta. De qualquer forma, ele estava acostumado a lutar contra pessoas maiores do que ele. Era a última batalha. Eles continuavam dizendo que todos seriam necessários. Bem, por que não ele? Quando os Trollocs chegassem, a primeira coisa que ele faria seria descer daquela montaria lenta. Ele conseguia andar mais rápido do que aquele animal conseguia galopar. Bem, os Aiel não precisavam de cavalos. Olver ainda não tinha ido treinar com eles, mas iria. Ele tinha tudo planejado. Ele odiava todos os Aiel, mas principalmente o Shaido, e precisaria aprender seus segredos se quisesse matá-los. Ele ia até eles e exigia treinamento. Eles o acolhiam e o tratavam mal, mas, com o tempo, o respeitavam e o deixavam treinar com seus guerreiros. Havia histórias sobre isso. Era assim que as coisas aconteciam. Depois de descobrir seus segredos, ele iria até as cobras e raposas e receberia respostas sobre como localizar o Shaido que havia assassinado seu pai. A partir daí, rastreá-los e matá-los seria uma busca digna de uma história própria. Levo Noal, pensou ele. Ele já esteve em todos os lugares. Pode ser meu guia. Ele. Noal estava morto. O suor escorria pelo rosto de Olver enquanto ele olhava para a trilha rochosa à frente. Eles passaram por mais daquelas árvores terríveis, e agora todos os evitavam. À beira da trilha, porém, um dos homens apontou para uma grande área daquela lama mortífera. Parecia marrom e espessa, e Olver avistou vários ossos aparecendo. Esse lugar era horrível.
Ele desejou que Noel estivesse ali. Noel tinha ido a todos os lugares, visto tudo. Ele saberia como tirá-los daquele lugar. Mas Noel tinha ido embora. Olver só ouvirá a notícia recentemente, filtrada pelas informações que Lady Moiraine havia compartilhado sobre o ocorrido na Torre de Genjei. Todos estão morrendo, pensou Olver, com os olhos ainda voltados para frente. Todos. Mate fugiu para Seanchan, Talmanes, para lutar ao lado da Rainha Elaine. Um por um, todos naquele grupo estavam sendo devorados por árvores, lama e monstros. Porque todos deixaram Olver sozinho. Ele esfregou a pulseira. Noel a havia presenteado pouco antes de partir. Feita de fibras ásperas, era do tipo que guerreiros usavam em terras distantes, segundo Noel lhe dissera. Era a marca de um homem que havia visto batalhas e sobrevivido. Noel, morto. Mate também morreria. Olver sentia calor, cansaço e muito medo. Ele cutucou Bella para frente, e felizmente ela obedeceu, trotando um pouco mais rápido em costa acima, permitindo que Olver avançasse na fila. Eles abandonaram as carroças e partiram para um lugar chamado Terras Malditas, o que exigiu que escalassem algumas colinas. De manhã, entraram em uma passagem entre as montanhas. Embora ele se sentisse aquecido, o ar estava esfriando à medida que subiam. Ele não se importava nem um pouco com isso. Mas ainda cheirava mal. Como cadáveres em decomposição. O grupo deles começara com 50 soldados e quase metade desse número de carroceiros e trabalhadores. Havia também alguns outros, como Olver, Setali e a meia dúzia de membros da guarda pessoal de Lady File. Até então, eles haviam perdido 15 pessoas para os perigos da praga, incluindo 5 mortos por umas criaturas horríveis de 3 olhos que atacaram o acampamento na manhã anterior. Ele ouvirá Lady File dizer que os considerava sortudos por terem perdido apenas 15 até então, que poderia ter sido pior. Olver não achou que fosse sorte. Aquele lugar era horrível e ele queria sair dali. O deserto não seria tão ruim assim, seria? Os homens e mulheres de Shafile agiam como Aiel. Um pouco como Aiel. Talvez tivessem feito o que Olver queria e treinado no deserto. Ele teria que perguntar a eles. Ele cavalgou por mais meia hora, mais ou menos. Por fim, convenceu Bella a se aproximar da frente da fila. A égua preta brilhante de Lady File parecia rápida. Por que Olver não poderia ter ganhado um cavalo como aquele? File amarrou o baú de Mate no dorso do cavalo. A princípio, Olver ficou satisfeito com isso, pois imaginou que Mate iria querer muito aquele tabaco. Mate sempre reclamava de não ter tabaco de boa qualidade. Então, Olver ouviu File explicando a outra pessoa que o baú tinha sido apenas um lugar conveniente para guardar algumas de suas coisas. Será que ela tinha jogado o tabaco fora? Mate não gostaria disso. File olhou para ele, e Olver sorriu, demonstrando o máximo de confiança possível. Não seria bom que ela visse o quanto ele estava assustado. A maioria das mulheres gostava do sorriso dele. Ele vinha praticando, embora não usasse o sorriso de Mate como modelo. Mate sempre o fazia parecer culpado. Você aprende sorrisos quando é forçado a se virar sozinho, e Olver precisava de um que o fizesse parecer inocente. E ele era inocente. Na maior parte do tempo. File não retribuiu o sorriso. Olver imaginou que ela era bem bonita, apesar do nariz. Mas ela não era muito macia. Cinzas ensanguentadas, mas tinha um brilho que enferrujava ferro de boa qualidade. File cavalgou entre Aravine e Vanin. Embora falassem baixinho, Olver conseguia ouvir o que diziam. Fez questão de olhar na outra direção, para que pensassem que ele não estava bisbilhotando. E não estava. Ele só queria ficar longe da poeira dos outros cavalos. Sim, Vanin sussurrava. Pode não parecer, mas estamos perto das terras malditas. Queimem a minha mãe, não acredito que estamos indo para lá. Mas vocês sentem o ar? Está esfriando. Não vimos nada realmente desagradável desde aquelas coisas de 3 olhos ontem de manhã. Estamos perto, concordou Aravine. Em breve, estaremos perto do tenebroso, numa terra onde nada cresce, corrompido ou não, onde não há vida, nem mesmo as coisas mais repugnantes da praga. Suponho que isso deva ser um conforto. Na verdade, não, disse Vanin, enxugando a testa. Porque os filhos das sombras aqui em cima são mais perigosos. Se sobrevivermos, será porque há uma guerra sangrenta acontecendo. Os filhos das sombras estão todos envolvidos em batalha. Se tivermos sorte, as terras malditas, exceto em torno de Shayol Ghul, estarão tão vazias quanto a bolsa de um homem depois de um acordo com o maldito povo do mar. Perdoe a minha linguagem, minha senhora.
Olver olhou de soslaio para o pico da montanha que se aproximava. É lá que mora o maldito tenebroso, pensou Olver. E provavelmente é lá que Mate está, não Merrilor. Mate falava em ficar longe do perigo, mas sempre dava um jeito de chegar lá mesmo assim. Olver imaginou que Mate só estava tentando ser humilde, mas era ruim nisso. Porque mais alguém diria que não quer ser um herói e sempre acabava se lançando direto no perigo. E esta trilha? File perguntou a Vannin. Você disse que pode ter havido trânsito aqui recentemente. Isso não indicaria que este lugar está longe de ser tão vazio quanto você descreveu, tão pitoresco? Vannin resmungou. Parece usado. Então alguém andou movendo carroças pela área, disse Aravine. Não sei se isso é um bom ou mau sinal. Acho que não há nenhum sinal bom por aqui, disse Vannin. Talvez devêssemos escolher um lugar por perto e nos esconder, esperando. Ele suspirou, enxugando a testa novamente, embora Olver não entendesse o porquê. Estava ficando bem frio, ele percebia, mesmo com o passar do dia. E parecia haver menos plantas também. Ele estava satisfeito com isso. Ele olhou por cima do ombro para o conjunto de árvores que tirara a vida daquele pobre homem. Não parecia haver outras como aquela por perto, principalmente à frente deles, ao longo da trilha. Não podemos nos dar ao luxo de esperar, Vannin, disse File. Pretendo voltar para Merrilor, de um jeito ou de outro. O dragão renascido estará lutando em Takandar. É para lá que precisamos ir para sair deste lugar abandonado. Vannin gemeu, mas Olver sorriu. Ele encontraria o caminho até Mate e mostraria o quão perigoso poderia ser em batalha. Então talvez Mate não abandonasse como os outros fizeram. Isso seria bom, já que Olver precisaria da ajuda de Mate para rastrear aquele Shaido. Depois de tudo o que aprenderá treinando com a banda, tinha certeza de que ninguém o pressionaria. E ninguém jamais tiraria aqueles que ele amava dele. Há relatos nos arquivos que explicam o que vimos. Katsuane pegou sua xícara de chá para aquecer as mãos. A garota Aiel, a Vienda, estava sentada no chão da tenda. O que eu não daria para tê-la na torre, pensou Katsuane. Essas sábias, elas tinham que lutar. Mordida de verdade, como as melhores mulheres da Torre Branca. Katsuane estava cada vez mais convencida de que a sombra vinha, há anos, executando um plano complexo para minar a Torre Branca. E além da infeliz deposição de Siwan Sanche e do reinado de Elaida. Poderiam se passar décadas, séculos, até que compreendessem a extensão do plano da sombra. No entanto, o grande número de irmãs negras, centenas, não as poucas dezenas que Katsuane imaginara, gritava sobre o ocorrido. Por ora, Katsuane precisava se virar com o que tinha. Isso incluía aqueles sábios, mal treinados no uso de tramas, mas nunca desprovidos de garra. Úteis. Como Sorileia, apesar de sua fraqueza no poder único, que estava sentada mais ao fundo da tenda, observando. Fiz algumas investigações, criança, disse Katsuane à Vienda. O que esta mulher faz é, de fato, viajar. No entanto, os únicos fragmentos de documentos que mencionam isso datam da Guerra do Poder. A Vienda franziu a testa. Não vi nenhuma trama, Katsuane Sedai. Katsuane disfarçou um sorriso diante do tom respeitoso. O garoto autor havia colocado aquela garota no comando, e, na verdade, melhor do que algumas outras. No entanto, ele deveria ter escolhido Katsuane, e a Vienda provavelmente sabia disso. Isso porque a mulher não estava tecendo poder único, respondeu Katsuane. O que mais seria? Você sabe por que o escuro foi originalmente libertado? A Vienda parecia estar se lembrando de algo. Ah, sim. Então eles estão canalizando o poder do tenebroso. Chama-se poder verdadeiro, disse Katsuane. Os relatos dizem que viajar pelo poder verdadeiro funciona da mesma forma que você viu essa mulher se mover. Poucos viram isso acontecer. O tenebroso foi avarento com sua essência durante a Guerra do Poder, e apenas os mais favorecidos tiveram acesso. Suponho, a partir desse fato, que este seja definitivamente um dos renegados. Pela sua descrição do que ela fez à pobre Sarene, eu suspeito que seja Graendal. As histórias nunca mencionaram Graendal como tão feio, disse Sorileia suavemente. Se você fosse um dos renegados, facilmente reconhecido pela descrição, não desejaria mudar sua aparência para permanecer desconhecido. Talvez, disse Sorileia. Mas eu não usaria esse poder verdadeiro, como você o chama. Isso frustraria o propósito do meu disfarce. Pelo que a Vienda nos contou, observou Katsuane, a mulher não tinha muita escolha.
Ela teve que fugir rapidamente. Katsuane e Sorileia se entreolharam e concordaram com a cabeça. Eles dois caçariam aquele renegado. Não vou deixar você morrer agora, garoto, pensou Katsuane, olhando por cima do ombro para onde Altor, Ninaeve e Moiraine continuavam seu trabalho. Todos os canalizadores no acampamento podiam sentir aquela pulsação. Pelo menos, não até você fazer o que precisa fazer. Katsuane esperava que os renegados estivessem ali. Era por isso que ela viera para esta frente de batalha. O vento sacudia a tenda, gelando Katsuane profundamente. Este lugar era horrível, mesmo quando a batalha diminuía. O pavor que pairava ali era como o de um funeral para uma criança. Sufocava o riso, matava sorrisos. O tenebroso observava. Luz, mas seria bom deixar este lugar. A Vienda bebeu seu chá. A mulher ainda parecia assombrada, embora já tivesse perdido aliados em batalha antes. Eu os deixei para morrer, ela sussurrou. Ufa, disse Katsuane a ela. Você não tem culpa pelo que um dos renegados fez, criança. Você não entende, disse a Vienda. Estávamos em um círculo, e eles tentaram se libertar, eu senti, mas não sabia o que estava acontecendo. Eu me agarrei ao poder deles, então eles não puderam lutar contra ela. Eu os deixei indefesos. Bem, de agora em diante não deixem aqueles do seu círculo para trás, disse Katsuane rapidamente. Vocês não tinham como saber o que aconteceria. Se suspeitar que esta está por perto, a Vienda, disse Sorileia, mande um recado para Katsuane, para mim ou para Amis. Não há vergonha nenhuma em admitir que outra é forte demais para enfrentar sozinha. Derrotaremos esta mulher juntas e protegeremos os Caracarna. Muito bem, disse a Vienda. Mas vocês farão o mesmo por mim. Todos vocês. Ela esperou. Katsuane concordou relutantemente, assim como Sorileia. Faile agachou-se em uma tenda escura. O ar estava ainda mais frio, agora que estavam perto de Takandar. Ela passou o polegar pelo cabo da faca, inspirando lenta e uniformemente, e depois expirando da mesma maneira. Ela olhou para as abas da tenda, sem piscar. Ela havia colocado o baú do chifre ali, com um canto para fora, na noite. Sentia-se mais sozinha ali, na fronteira das terras malditas, cercada por supostos aliados, do que no acampamento Shaido. 2 noites antes, ela fora chamada para fora de sua tenda para inspecionar alguns rastros estranhos que haviam preocupado os homens. Eles não haviam perdido ninguém desde que se aproximaram tanto das terras do inferno, essa parte do plano estava funcionando, mas a tensão ainda estava alta. Ela havia sumido por apenas alguns minutos, mas quando retornou, o baú da trombeta em sua tenda havia se movido apenas ligeiramente. Alguém tentará abri-la. Luz. Felizmente, não conseguiram arrombar a fechadura, e a trombeta ainda estava lá quando ela olhou. O traidor poderia ser qualquer um. Um dos Redarms, um carroceiro, um membro do chá Faile. Faile passará as 2 últimas noites sendo extra, até mesmo obviamente, vigilante com o baú para frustrar o ladrão. Então, naquela noite, ela reclamou de dor de cabeça e permitiu que Setali lhe preparasse um chá para ajudá-la a dormir. Ela trouxera o chá de volta para sua tenda, não tomara um gole e agora estava agachada, esperando. O canto do baú seria óbvio, projetando-se para a noite. Tentariam novamente. Por precaução, ela retirou o chifre do baú e o levou quando saiu para atender ao chamado da natureza. Ela o escondeu ali, em um nicho de pedra, e, ao retornar, colocou Shafaile de guarda durante a noite, longe de sua tenda. Eles não gostaram de deixá-la desprotegida, mas Faile deixou claro que estava preocupada com as tensões entre os homens. Isso bastaria. Luz, que seja o suficiente. Horas se passaram com Faile agachada na mesma posição, pronta para pular e dar o alarme no momento em que alguém tentasse entrar em sua barraca. Certamente tentariam novamente naquela noite, quando ela supostamente estivesse doente. Nada. Seus músculos doíam, mas ela não se mexeu. O ladrão podia estar lá fora, no escuro, esperando. Imaginando se aquele era o momento certo para atacar, pegar a trombeta e correr para seus mestres. Isso. Um grito rompeu a noite. Faile vacilou. Uma distração? Aquele grito, pensou ela, avaliando a direção. Veio, de um pouco a oeste daqui, perto de onde ela havia escondido a trombeta. Faile praguejou, tomando uma decisão precipitada. O baú estava vazio. Se ela mordesse a isca e fosse apenas uma distração, não perderia nada. Se, por outro lado, o ladrão a tivesse antecipado. Ela saiu correndo da tenda enquanto outros saíam de seus sacos de dormir. Membros de Shafaile correram pelo acampamento.
O grito ecoou novamente. Foi acompanhado por um grito assustador, um tipo de grito que o seguia à distância. Ela passou por entre algumas ervas daninhas finas e manchadas de praga. Correr por elas era uma atitude tola em um lugar onde um galho poderia matar, mas ela não estava pensando com clareza. Ela chegou primeiro à cena, alcançando a área onde havia escondido a trombeta. Lá estavam não apenas Vanin, mas também Arna. Vanin agarrava a trombeta de Valeri com braços grossos enquanto Arna lutava contra uma espécie de fera de pelo escuro, gritando e brandindo sua espada. Vanin olhou para Faile e ficou tão pálido quanto a camisa de um manto branco. Ladrão! Gritou Faile. Parem-no! Ele roubou a trombeta de Valeri. Vanin gritou, jogando o chifre como se o tivesse mordido e, em seguida, correndo para longe. Leve, mas ele podia se mover rápido para um de seus vultos. Ele agarrou Arnan pelo ombro, puxando-o para o lado enquanto a fera gritava aquele lamento assustador. Outros rugidos soaram ao longe. Faile deslizou para o chão, agarrando a trombeta e apertando-a com força. Aqueles homens não eram ladrões comuns. Eles não só perceberam o plano dela, como também anteciparam exatamente onde ela havia escondido a trombeta. Ela se sentia como uma camponesa que acabará de cair no golpe das 3 xícaras de um morador da cidade. Aqueles que a acompanhavam ficaram atonitos, seja pela visão do chifre ou do monstro. A criatura gritou. Parecia algum tipo de urso com muitos braços, embora fosse maior do que qualquer urso que Faile já tivesse visto. Ela se levantou aos tropeços. Não havia tempo para procurar os ladrões, pois a fera abriu caminho entre os guardas de Faile. Arrancou a cabeça de um membro de Faile, gritando. Faile gritou, atirando uma faca na criatura enquanto a rela golpeava um de seus ombros com a espada. Nesse momento, uma segunda fera surgiu pesadamente sobre as rochas ao lado de Faile. Ela praguejou, saltando para longe, arremessando uma faca. Ela acertou, ou, pelo menos, a criatura gritou com o que parecia raiva e dor. Enquanto Mandevin se aproximava a cavalo, carregando uma tocha, a luz revelou que as coisas horríveis tinham rostos como os de insetos, com uma infinidade de dentes semelhantes a presas. A faca de Faile projetava-se de um olho bulboso. Protejam a dama, gritou Mandevin, atirando lanças para os braços vermelhos que estavam por perto, que as lançaram contra o primeiro monstro, empurrando-o para longe de Arrela, que se afastou, sangrando. A mulher, porém, não havia perdido a espada. Faile recuou enquanto Faile se organizava ao seu redor, então olhou para o que segurava. A própria trombeta de Valeri, retirada do saco em que a escondera. Ela poderia soprá-la. Não, pensou ela. Está ligado a Calton. Para ela, seria apenas um chifre comum. Calma, disse Mandevin, fazendo seu cavalo de guerra recuar enquanto uma das feras investia contra ele. Verdin, lá andam, precisamos de mais lanças. Vamos! Essas coisas lutam como javalis. Atraiam-nos para frente, empalem-nos. A tática funcionou com um dos monstros, mas, enquanto Mandevin gritava, o outro investiu contra ele e agarrou seu cavalo pelo pescoço. A fera empurrou para longe os soldados que tentaram atacá-lo, e Mandevin caiu no chão, gemendo. Ainda segurando a trombeta, Faile passou correndo por onde um grupo de redarmos havia conseguido espetar a outra fera. Ela pegou uma tocha recém-acesa e a jogou no outro monstro, incendiando o pelo de suas costas. A criatura berrou enquanto o fogo subia por sua espinha, o pelo queimando como gravetos secos. Ele largou o cavalo morto de Mandevin, com a cabeça quase arrancada, enquanto se debatia, gritando e uivando. Agarrem os feridos, ordenou Faile. Ela pegou um membro da banda pelo braço. Cuidem de Mandevin. O homem olhou para a trombeta que ela segurava, com os olhos arregalados, então se sacudiu e assentiu, chamando outros 2 para ajudá-lo a levantar o homem. Minha senhora, perguntou Aravine, parado perto dos arbustos atrás. O que está acontecendo? 2 redarms tentaram roubar o que eu estava carregando, disse Faile. Agora vamos cavalgar noite adentro. Mas... Escutem, disse Faile, apontando para a escuridão. Ao longe, uma dúzia de gritos diferentes soaram, respondendo aos gritos da fera moribunda. Os gritos atrairão ainda mais horrores, assim como o cheiro de sangue derramado. Vamos! Se conseguirmos nos aprofundar o suficiente nas terras malditas esta noite, talvez estejamos seguros. Despertem o acampamento e coloquem os feridos nos cavalos. Preparem todos os outros para uma marcha rápida e forçada. Depressa! Aravine assentiu e saiu correndo. Faile lançou um olhar na direção em que Arnan e Vanin haviam ido. Ela ansiava por caçá-los,
Mas rastreá-los durante a noite exigiria que se movessem lentamente, e isso significaria a morte naquela noite. Além disso, quem sabia a quais recursos uma dupla de amigos das trevas tinha acesso? Eles fugiriam. E Luz, ela esperava não ter sido enganada mais do que parecia. Se Vanin tivesse, de alguma forma, preparado uma trombeta falsa, uma réplica para largar e deixar para File resgatar enquanto fugia, ela jamais saberia. Chegaria à última batalha com uma trombeta falsa e talvez condenaria a todos. Essa possibilidade a assombrava enquanto os membros da caravana avançavam apressadamente para a escuridão, na esperança de escapar dos perigos da noite com luz e sorte.